programa Fala a Verdade, exatamente meio-dia e 33 minutos, para 11 cidades, através da TV Net, TV Cabo Net, para vocês, os ouvintes, nossos grandes amigos, ao meu amigo Edmar, lá de Limeira, um grande abraço que está nos assistindo, ao meu amigo Márcio Silva, meu companheiro, meu sócio também, um grande abraço que está nos assistindo aí, e a grande legião de amigos que nos assiste às terças, quartas e sextas-feiras, programa ao vivo com uma entrevista sempre com uma pessoa de destaque, ou de Osasco ou da região. Hoje vamos entrevistar o secretário de saúde de nossa cidade, daqui de Osasco, doutor Armando Mota. Uma boa tarde, doutor Armando Mota, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Paulo Continha. É um prazer estar aqui para poder informar a população sobre as novidades da saúde e sobre as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, né? Ao meu lado está aqui o meu companheiro, meu colega, diretor da TV Osasco, Paulo Continha. Obrigado pela força que tem me dado nas entrevistas. Obrigado, Nilson, e uma boa tarde aos nossos telespectadores. Obrigado aí pela audiência. Muita gente nos encontra aí na rua falando do sucesso do programa, da nossa ação assertiva de trazer aqui Nilson Martins junto com a nossa equipe para falar a verdade, né, Nilson? Falar a verdade. Eu só vou falar rapidamente do doutor Armando Mota, que eu conheço há muitos anos, né? O doutor Armando Mota foi vereador 3 vezes, 3 legislaturas, ele esteve na Câmara de 97 a 2008, foi presidente da Câmara, foi diretor do INAMPS, lá no Jardim Piratininga, ficou 10 anos lá, foi diretor do ERSA por 4 anos, e o que mais mesmo que você falou? Presidente da Associação Paulista de Medicina, Isso. Presidente do Hospital Regional de Osasco, né? Eu fui também coordenador da antiga FUSAM, né, que é a fundação do município, uma fundação que lidava com saúde no município, né? E o Escritório Regional de Saúde do Estado foi um cargo importantíssimo, porque na verdade era um cargo que cuidava aqui da saúde dos 15 municípios da nossa região, né? E hoje secretário da Saúde, médico radicado aqui na cidade há muitos anos, com consultório médico há 35 anos na cidade, enfim, todo um trabalho aí voltado para a saúde, né? E com todo esse trabalho que tem como secretário da Saúde de Osasco, ainda sobra um tempinho na agenda para atender no seu consultório lá no Jardim Agu, né? Eu sempre soube que você nunca desistiu de atender aquelas pessoas que sempre compareceram lá, que te adoram e que você cuida da saúde há muitos e muitos anos, né? Tem uma clientela muito enorme na cidade, né? O médico não pode perder a mão, como qualquer profissional. Então, todos os congressos e cursos eu tenho mantido, né? Eu, como endocrinologista e metabologista, tenho uma clientela grande, né? Então, eu continuo atendendo, trabalho na Secretaria da Saúde até por volta das 5 horas, cumpro o meu horário e 3 dias por semana me dedico ao consultório, porque o cargo de secretário da Saúde é um cargo, vamos dizer assim, transitório, né? E eu volto a ser médico e continuo sendo médico e volto a ser médico com muito mais atividade, depois que, obviamente, eu deixar esse cargo, que eu pretendo deixar de uma forma a se ter uma saúde melhorada, né? A se ter uma estrutura junto com o prefeito Lapas, deixar aí um legado importante para as futuras gerações. Eu gostaria que o senhor falasse para mim agora quando e como encontrou a Secretaria da Saúde quando assumiu em 2012 e como está hoje. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a parceria do Hospital Antônio Gigli, mas eu gostaria que o senhor falasse de lá para cá o que foi, como houve as mudanças e o que foi modificado e como neutralizar esses impactos da falta de médico, que não é só em Osasco, é no Brasil inteiro, as especialidades principais como pediatra, por exemplo, é muito difícil de se encontrar um médico para ser contratado. Gostaria que você falasse sobre isso. As dificuldades de lá de trás, como está sendo resolvido essas dificuldades, que não é só em Osasco, é no Brasil inteiro. Bom, primeiro, todo gestor, obviamente, dentro de um governo de continuidade do companheiro Emídio, né? O Emídio foi um prefeito que se dedicou muito a mudar um modelo que existia na cidade, né? E nós fizemos o quê? Dando continuidade a esse modelo, de comum acordo com o próprio prefeito Emídio, quando eu assumi no governo Jorge Lapas, a convite do prefeito, nós procuramos priorizar, então, algumas situações, né? Uma delas era equacionar a questão dos contratos, né? Ou seja, minimizar o máximo que a gente podia, para que o munícipe entenda,
diminuir o máximo possível o pagamento por indenização, né? Fazer licitações, fazer os contratos, na verdade, terem, vamos dizer assim, consistência para que os próprios prestadores de serviço, tendo o contrato, pudessem se sentir mais seguros para prestar um serviço onde eles pudessem também se planejar. Então, a palavra planejamento foi uma palavra de ordem que nos foi imposta pelo prefeito Lapas, mas também que fazia parte do meu cardápio para gerenciar a saúde. Então, planejar melhor a questão dos contratos, ou seja, ninguém trabalha sem contrato, vamos diminuir a prática de pagamento por indenização. E, obviamente, os antecessores não fizeram isso também porque quiseram fazer. Porque na saúde, às vezes, você faz coisas porque são emergenciais, envolve a própria urgência da situação, né? E também priorizamos os recursos humanos. Ou seja, vamos equacionar, mesmo dentro da falta de profissionais, vamos tentar corrigir os vícios. Para não tensionar, para a corda não romper, para que a população não ficasse sem atendimento, porque tanto a falta de médico como o não cumprimento de horário por parte dos médicos é uma lógica que se eu disser que é privativa de Osasco, eu estaria faltando com a verdade. Isso é uma coisa que ocorre no Brasil todo. Então, nós procuramos fazer em conversa, em diálogo com esses médicos, para que realmente essa prática não acontecesse, dizendo que a responsabilidade do médico é pelo plantão de 12 horas. Se ele chegar depois ou sair antes, a responsabilidade dele não acaba. Então fomos crescendo, né? Fomos crescendo na prática da boa governança no sentido de exigir mais cumprimento de horário, mais comprometimento e indo tirando aí as maçãs podres desse processo todo, que ainda continua, né? E eu vou explicar mais para frente, na pergunta das OS, o que vai representar a OS para o hospital e os servidores efetivos, que somam 526, que estão no hospital e serão remanejados para outros serviços. Nossa demanda aumentou muito e nós pegamos um momento, na gestão do prefeito Lapas, do ponto de vista econômico diferenciada, arrecadação diminuindo, né? Arrecadação diminuindo e a gente tendo que compatibilizar a despesa de pessoal com a arrecadação. Então, de 8 mil servidores que a Secretaria tinha, a gente hoje trabalha com 6 mil servidores, uma prática que envolve muita criatividade, porque a ferramenta de trabalho hoje é diferente porque ela está associada a uma situação econômica que vive o país, né? E isso dá para entender quando você faz o gerenciamento com um quadro mínimo, né? Que agora a gente vai tentar ampliar, usando o critério da eficiência, né? Fazer mais com menos, que é o que a gente está fazendo. Eu quero lembrar ao nosso telespectador que você pode participar conosco enviando suas perguntas aqui para o nosso programa, no 958-935-075, é o WhatsApp. Você manda a sua pergunta, nós vamos passar, ou seja para o Nilson, seja para mim, ou para o nosso entrevistado. Nós preferimos até que seja para o nosso entrevistado. E hoje você tem uma oportunidade única. Nós temos aqui o secretário de Saúde, você pode perguntar sobre as políticas e pode pedir dicas também, porque ele é endocrinologista e todos nós temos a preocupação de ter uma boa saúde, né, Chamando? Mas eu queria aproveitar e perguntar para o nosso secretário que o seu perfil, doutor José Amando, é um perfil de administrador. Parece que quando nós olhamos, além do médico, eficientíssimo, que é reconhecido no município, até pelos cargos que ocupou no Estado, então, mas tem eu me recordo bem, lá na Câmara Municipal, nas suas passagens, nas idas e vindas que nós tivemos, discutindo o Código Tributário, discutindo tantos outros assuntos, você tem um perfil de administrador muito forte. Lá na Secretaria da Saúde, o que fala mais alto? O administrador, o médico ou o político? Com certeza o administrador, né? Mas o administrador hoje, que está em cargo público, ele tem que ter a política no sangue. Eu não estou me referindo só à política partidária, né? A política partidária, ela tem que ser colocada num plano onde ela deve atuar, né? Ou seja,
respeitando a independência dos poderes e assim por diante. Mas o administrador, sem ter o critério político que envolve a educação, a humildade, o respeito pela estrutura organizacional que você está assumindo. Você assume uma estrutura e dentro dessa estrutura você precisa respeitar aquelas pessoas que lá trabalham, os anos que elas se dedicam àquela função. Então, administrar significa, né, buscar eficácia, né? Ou seja, se eu tenho uma unidade de saúde onde eu planejo atender 1000 consultas e eu consigo atender as 1000 consultas, eu fui eficaz. Né? Mas, em tese, será que eu fui eficiente? Será que eu fiz todos esses procedimentos com o menor recurso possível? E será que eu fui efetivo? Será que a minha população está contente com aquilo que eu faço? Então, em tese, administrar é seguir, né, esse trinômio da eficácia, da eficiência e da efetividade, que hoje está na moda, né? Todo mundo busca administrar dessa forma, mas as ferramentas que a gente dispõe no dia a dia e o engessamento que são as leis, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal não permite que você, né, ultrapasse, né, hoje se fala em limite prudencial, né, mas o limite que está na lei de responsabilidade é 54%, né, da receita corrente líquida, que é a receita do mês que o município arrecada, debitando dessa receita aquilo que o servidor efetivo deixa para o seu Instituto de Previdência, né, que é o 11% do seu salário, e retirando também os 17,5% do IPI e do Imposto de Renda, que fica retido no Fundeb. Então, esses recursos você retira e você tem a receita corrente líquida, que o ano passado atingiu 1.687, cerca de 1.700 bilhões. Nós gastamos 870 milhões em folha. Então, quando você pega esse 870 e joga nesse 1.700 aproximadamente, né, você vai ter aí o que se chama de limite, que você pode gastar com despesa de pessoal. Quase 50%. Só para entender que às vezes não é que eu não queira contratar mais pessoas. Né? Em determinado momento eu também fico, não só eu como o prefeito, que tem uma responsabilidade grande, ele fica amarrado, né, porque ele não pode descumprir a lei. Aos parâmetros da lei. Né? Então, eu estou citando aqui a lei de responsabilidade fiscal, mas existem outras leis, né, que nós temos que atentar. Por exemplo, o Conselho Regional de Medicina nos exige uma série de coisas. Eu não posso ter menos de 2 cirurgiões numa cirurgia. Né? Mas se eu tenho 6 cirurgiões de plantão e chegaram 3 baleados, se eu tenho o azar por exemplo, não sei se é azar ou sorte, né? Mas a chacina que aconteceu agora na Vila dos Remédios, lá na torcida do Corinthians, se chega todo o povo ao mesmo tempo, esses cirurgiões vão ter que operar esse pessoal. Eu vou ficar sem cirurgião na porta. Sim. Porque a violência, na verdade, contribui, né, como acidente de moto, acidente de trânsito. Né? A violência hoje contribui para uma demanda muito maior. Então, hoje, a gente fica engessado aí por uma série de coisas, inclusive com relação às leis que eu coloquei, a violência urbana, os convênios que estão dando água. Né? Cada dia mais as pessoas pedem convênios médicos. E a quem elas recorrem? Ao serviço público. O serviço público, ele tem sido importante, por isso que nós somos militantes do SUS. Nós queremos um sistema único de saúde forte, né, onde o dinheiro seja gasto de forma responsável, por isso que o Conselho Municipal de Saúde de Osasco é um conselho independente, ativo, presidido por uma pessoa que até de um outro partido político do nosso, onde nós temos pessoas de facções partidárias diferenciadas, mas no Conselho o que a gente discute é políticas de saúde, políticas públicas de saúde. Você falou do SUS, na sexta-feira, quando esteve aqui o deputado federal Valmir Pracidelli, ele falou que está indo atrás de mais recursos para a saúde lá em Brasília e para tentar aumentar a verba repassada do SUS para Osasco, né? Porque Osasco cresceu muito nos últimos anos e parece que essas verbas que são repassadas, elas não acompanham o crescimento da cidade, não é isso, doutor? Perfeitamente. Em 2009, por exemplo, nós tivemos aí o azar de perder R$2 milhões em recurso, né, mês, porque a leitura que o Estado fez à época, né, para que o munícipe entenda, o Estado, né, ele passou a gerenciar os recursos dos municípios, ele passou a um negócio chamado gestão plena do sistema de saúde, porque antes o governo federal repassava para o Estado e repassava diretamente para os municípios. De 2009 para cá,
né, ele passou a repassar esses recursos, né, o federal repassa para o Estado repassa para os municípios. E a cobrança dos municípios por mais recurso fez com que o Estado adotasse um critério. E esse critério não foi bom para o município de Osasco, porque em 2009, Osasco faturava menos do que o seu teto financeiro, ou seja, menos do que ele recebia do Sistema Único de Saúde, ou seja, através do Ministério da Saúde e agora Estado. Então, o que acontece? Então, nós tivemos um corte nesses recursos que nós conseguimos resgatar através de um trabalho que nós iniciamos em 2013, conseguimos aprovar exatamente isso que o deputado Valmir está colocando. Esse trabalho foi aprovado, né, nós conseguimos comprovar que aquela leitura foi momentânea e que ela não retratava aquilo que realmente acontecia na cidade. Ou seja, nós faturávamos muito mais do que aquilo que era repassado através das planilhas. Então eu consegui provar isso, que nós faturávamos mais e que aquela leitura tinha sido apenas naquele momento, porque depois a curva só fez subir, o faturamento só fez subir e o teto financeiro só fez cair, né? Então nós comprovamos e hoje Osasco tem 20 milhões de reais para receber e além de ter uma possibilidade de ter o seu teto financeiro ampliado em 1.700.000 por mês, a mais do que ele recebe hoje, um trabalho que já foi aprovado em todas as instâncias, né, no colegiado local, na comissão bipartite estadual, na comissão tripartite federal, né, e o ministro, todos aprovaram. Só está dependendo agora de orçamento e o deputado Valmir Placidelli, junto com o prefeito Lapas. Esse orçamento que vai começar a valer a partir de agora. Isso, valer agora, executar agora. Porque a Dilma agora parece que sancionou lá, não é isso? Isso, exatamente. Nós esperamos ser beneficiados aí, porque o nosso processo está aprovado e só dependia pela resposta que o próprio Ministério da Saúde nos deu. O prefeito Lapas esteve várias vezes em Brasília e o prefeito Lapas conseguiu fazer com que o ministro Padilha, para você ter uma ideia, já era o Padilha ainda, e o Quioro dissesse o seguinte: está aprovado, prefeito, depende apenas do orçamento para a gente passar o recurso para a cidade de Osasco. Hein? Tomara que venha logo mesmo. Nilson, Paulo, você tem umas perguntas aqui, aí, né, Paulo? Vamos repetir o número primeiro? Isso, você pessoal pode que não fez participar ainda? conosco aí pelo WhatsApp, manda, faz como o Carlos Nunes, a Nilza Fernandes, a Tereza Alcântara e a Sueli Carneiro, que mandaram as suas perguntas pelo WhatsApp no 958-935-075. Você pode mandar, e você que está nos acompanhando de outros estados, de outros lugares, pelo www.tvosasco.com.br, em qualquer lugar do mundo que tem internet, o código aqui é 11. É só você colocar o código na frente. Então eu vou repetir com o código: 11 958 935 075. Doutor Zé Amando, o Carlos Nunes, que aqui final do telefone 9294, ele pergunta aqui, eu vou juntar com a pergunta da Nilza Fernandes. Os hospitais de Osasco estão em condições de tratar as pessoas acometidas pela dengue? E aqui a Nilza perguntou: o que a Secretaria de Saúde está fazendo para controlar essa epidemia? Nós noticiamos aqui nessa semana... Esse assunto da... Pode falar. Nós noticiamos essa semana que, em relação ao ano passado, teve um decréscimo grande. Então, eu queria só complementar essa informação e passar a pergunta, e depois nós fazemos as outras. Como nós temos um intervalo aí, tem intervalo para entrar agora, parece, não é isso? Nós temos um intervalo aí. Eu gostaria que o doutor Armando Mota respondesse após o intervalo, porque nós vamos falar sobre a dengue realmente, já aproveitava para responder as duas perguntas aí e as demais que estão chegando aí, tá bom, doutor? Vamos entrar então num rápido intervalo, já voltamos já. Hoje, o doutor Armando Mota, que é secretário da Saúde da cidade de Osasco, está aqui, gentilmente atendeu o nosso convite, está aqui até para quem quiser fazer pergunta pelo WhatsApp, 958-935-075, e o Paulo Conti, o Paulinho, tem algumas perguntas aqui, vou pedir para ele responder de novo, porque nós entramos com o intervalo, por favor, Paulo. Pois é, são duas perguntas, do Carlos Nunes e da Nilza Fernandes. Os hospitais de Osasco, doutor, estão em condições de tratar as pessoas acometidas pela dengue? É uma primeira pergunta. E o que a Secretaria da Saúde está fazendo para controlar essa verdadeira epidemia?
Bom, para entender, né, e para que a munícipe entenda, graças a Deus, Osasco esse ano vem se comportando de uma forma muito boa, né? Primeiro que o Hospital Antônio Gigo está, sim, em condição de atender, né? Nós estamos vivendo agora uma transição para melhorar o atendimento desse hospital, inclusive, e também os pronto-socorros. E as unidades básicas de saúde estão orientadas com protocolos, né, para que realmente a gente possa hidratar esses pacientes, medicá-los de uma forma que eles possam se recuperar o mais rápido possível. Mas nós investimos muito na prevenção. O prefeito Lapas, o ano passado, autorizou a aquisição dos LECOS, né, que são caminhonetes que vão nebulizar regiões mais vulneráveis, né, terrenos baldios, borracharias, enfim, córregos, né, e também a pulverização que a gente chama de bloqueio. Os bloqueios ocorrem naqueles locais onde você tem o diagnóstico positivo. E nós, na verdade, pela experiência do ano passado, né, porque ninguém gosta de ter doença, né? Então, pela experiência do ano passado, nós fomos às ruas, fizemos os mutirões em vários bairros, como o bairro de Presidente Altino e o bairro do Parque Continental foram bairros onde nós começamos a ter vários casos do ano passado, nós começamos por lá, para que fosse um marco desses mutirões. E expandimos para toda a cidade praticamente. Os nossos agentes hoje, que somos cerca de 700, entre os agentes comunitários de saúde, os agentes de zoonose, né? Os acolhedores, que somam 100 pessoas que vão fazer a educação, porque a dengue depende muito da educação, de você transmitir para as pessoas a importância delas eliminarem os criadouros do mosquito e fazer com que a doença não se propague. Então, eu acho que tem muito a ver com esse espírito guerreiro desses 700 agentes, né, de servidores de outras secretarias, porque a dengue não se combate só na saúde. Caso né? de chikungunya também, junto com a dengue ou não? Graças a Deus, esse ano não. Não. Esse ano nós não tivemos nenhum caso de chikungunya ainda diagnosticado. Desses quase 400 casos que nós temos na cidade até agora, notificados oficialmente, e aí cerca de 150 casos que estão sendo investigados, né? Então, eu diria para você que Osasco hoje, quando você abre a estatística do governo do estado de São Paulo e vai lá no Centro de Vigilância Epidemiológica, o CVE, você vai ver que Osasco tem muito poucos casos, se comparado com Sorocaba, Campinas, comparado com Marília, Campinas, Catanduva, né? Ribeirão Com cidades aqui da nossa vizinhança, né? O que a gente torce é para que essa doença não se propague, não é uma concorrência de números, porque nós estamos lidando com seres humanos. O que nós fizemos foi o medo que a gente passou ano passado, a grande congestão, vamos dizer assim, né? Todo o nosso sistema ficou congestionado com pacientes. Nós tivemos muitas dificuldades no ano passado. Então, nós saímos bem cedo esse ano, né, para fazer as medidas preventivas, porque também tem que levar em consideração que o bairro de Presidente Altino, em 2013, não deixava os agentes entrarem nas casas. 65% era o percentual de rejeição, sendo que esse ano praticamente ficou aberto, porque as pessoas também têm medo de assalto. Quando chega 2 agentes, você não sabe se o cara está falando a verdade ou está falando mentira. É verdade. Então a rejeição era muito grande. Então hoje a gente pode dizer que Osasco, para os munícipes entenderem, vive uma situação confortável. Existe dengue? Existe dengue, mas nós estamos combatendo. Os nossos pronto-socorros e hospitais têm os medicamentos necessários. E as pessoas, obviamente, têm procurado ajuda, mas hoje, graças a Deus, num número muito menor, né? E se a pessoa se eu tiver um vizinho, por exemplo, um exemplo característico que tem nas cidades aí, não é só aqui em Osasco. Você tem um terreno ao lado da sua casa que é fechado, murado, você não pode entrar. E você sabe que naquele terreno pode ter água parada. Que procedimento o cidadão deve tomar? Bom, primeiro comunicar à Secretaria da Saúde, né, para que o serviço de zoonose comunicado possa ir até, se for um terreno que não tenha nenhum morador, então nós vamos até o DUS, verificar quem é o proprietário, entrar em contato com o proprietário, porque como se trata de uma propriedade privada, eu não posso invadi-la sem ordem judicial. Então eu tenho que fazer isso de forma negociada. Mas nós temos casos, sim, de pessoas tão ignorantes que, na verdade, não permitem a entrada. Vocês viram alguns precedentes aí de alguns prefeitos decretando
epidemia para poder exatamente entrar nessas casas. Quando decreta epidemia, então, pode entrar. Quando decreta epidemia, pode entrar. Osasco, pelo contrário, Osasco não tem surto, não tem epidemia, vive uma situação bem confortável esse ano, né? Mas ele não pode, obviamente, invadir uma propriedade privada. O que a gente faz é negociar, e a maioria das pessoas que a gente conversa e negocia tem aceitado, obviamente, que a gente visite esse terreno, faça lá a pulverização necessária, e os nossos agentes visitam e tentam, obviamente, buscar esses focos. Nilson, está chovendo perguntas hoje aqui, doutor. A saúde realmente, olha, se não é uma complicação, interessante. É um tema de muito interesse. Essa moça aqui, ela ligou, ela não mandou o WhatsApp, ela ligou no telefone da TV, é uma opção também, no 3654-2008, ou você pode mandar o seu e-mail também no contato@tvosasco.com.br, que nós vamos repassar a pergunta aqui para o nosso entrevistado de hoje, Dr. Zé Armando Mota. A Silvia Mello, do Jardim da Abril, ela ligou por telefone, falou: estou ligando, telefone, final do telefone 0770, eu fiz o concurso público de atendente para a saúde, e qual a previsão para chamar os novos concursados? Bom, nós temos algumas perguntas que foram feitas, como a saúde da família, mas essa é bem simples. A previsão é assim, nós estamos agora no momento de alocar os servidores do Hospital Municipal de Osasco. Um total de 526 servidores, dos quais 80 são médicos. Depois que alocarmos esses servidores, nós vamos verificar quantos servidores ainda faltam, para que a munícipe entenda, seria a diferença entre, né, o nosso padrão de lotação e aqueles servidores que virão do hospital para preencher. Então, essa diferença nós vamos chamar do concurso. Só que eu precisaria saber em que colocação ela está, para poder dar uma resposta mais conclusiva. Ela pode inclusive ligar para nós, né? Ela pode anotar o telefone aí, 3699 Anota aí, Silvia. 3699-8999, falar com a senhora Célia ou a senhora Elza Sampaio. Terão o maior prazer em anotar a sua classificação e fazer uma previsão da sua chamada e obviamente, atender aí a expectativa da munícipe, né? Sobre o concurso ainda, quantas vagas foram abertas para a Secretaria da Saúde, incluindo médicos, enfermeiros? Aí depende muito da especialidade, eu não teria todos esses números aqui, mas vamos imaginar médicos socorristas. Não é? Médico socorrista nós abrimos 57 vagas. É que se inscrevem muito mais, né? Então nós abrimos para ter o concurso possa ser realizado, né? Esse concurso vale por quantos anos? 3 anos? O concurso ele tem validade por 2 anos, renovável por mais 2 anos. Né? Mas a ideia é aproveitar esse concurso, chamar o máximo de servidores que a gente puder, porque a lógica hoje é trocar o servidor seletista pelo efetivo, porque o efetivo custa menos para o município, cerca de 10% menos, né? Acho que é 11% esse cálculo que a própria Secretaria da Administração e a de Planejamento já realizou. Então a ideia é ter um servidor mais perene para evitar essa coisa de que a cada ano, a cada 2 anos, na renovação do contrato, a gente tem uma solução de continuidade no serviço. Tipo assim, o meu contrato, o contrato da técnica de enfermagem está para vencer e não foi renovado ainda. Não é? Então essa prática de contratar por CLT é uma prática que vale mais para a emergência e para a urgência, e nós vamos ter que mudar essa lógica de ter tantos servidores seletistas, até porque somos cobrados também pelo Ministério Público, né? E também pela Justiça e pelo Tribunal de Contas. Paulo, tem mais perguntas. Estão chovendo perguntas aqui, doutor. Bom, tem aqui a Tereza Alcântara, pergunta sobre o programa Saúde da Família, o que consiste esse programa. A Sueli Carneiro, ela pergunta como é que está o atendimento do Hospital Regional de Osasco, e a população pode contar com atendimento nesse hospital? Qual o procedimento? Estratégia de saúde da família. Estratégia de saúde da família é uma dos objetivos principais do governo Jorge Lapas.
fazer saúde para não precisar tratar a doença. Então, nós temos aí dentro desse programa o programa Mais Médicos, que trouxe 88 médicos para a cidade e a experiência tem sido bastante positiva. Apesar de nós termos ainda uma carência de cerca de 100 médicos nas unidades básicas de saúde, entre ginecologistas, pediatras e clínicos, que nós não conseguimos contratar por N motivos, mas não é só o município de Osasco. Por isso que existe o programa Mais Médicos, né? Para levar um médico para a periferia, levar um médico para atender o paciente dentro de um território. Então, a estratégia de saúde da família, ela tem hoje cerca de 25 equipes montadas para uma meta de montar 88 para se ter uma cobertura, né, de mais de 50% da população. Então, hoje, o que eu posso dizer é o seguinte, a estratégia de saúde da família, ela tem um planejamento, nós temos um objetivo, né, até o ano que vem, de estar ampliando essas equipes, porque deu certo, a população ela responde com bastante satisfação ao atendimento desses médicos, porque eles ficam 8 horas, eles têm um comprometimento muito maior com a população e eles atendem um anseio muito importante, que é serem ouvidos nas suas queixas. E esses médicos, eles têm exatamente um relacionamento maior com esse paciente. Não é só você ir no médico, o médico olhar para o computador o tempo todo, porque os médicos mais velhos dizem o seguinte, você pode até usar o computador porque ele é mais ágil na confecção do prontuário, mas você não pode esquecer da relação médico-paciente. O bom médico é aquele que toca, que conversa e que examina. Então, estratégia de saúde da família, prioridade número 1 do governo Jorge Lapas, né? Prova que o programa de agente comunitário de saúde, ele vai de vento em popa. Nós só temos contratado agentes, esses agentes têm cada vez mais visitado pessoas, visitado famílias, para que realmente possam ser orientadas em relação a uma prática boa de saúde. A outra pergunta é com relação ao Hospital Regional de Osasco. O Hospital Regional de Osasco, ele nos últimos 5 anos tem adotado uma prática, né, de fechar serviços, né, e se diferenciar no atendimento. Então, focando mais hemodinâmica, focando mais hemodiálise, focando mais o serviço terciário e quaternário, né? E o município fica numa situação difícil, porque ele também faz um serviço de atendimento terciário. Para se entender o que é terciário e quaternário, são as neurocirurgias, são as cirurgias vasculares, são as cirurgias de maior complexidade, como as cirurgias ortopédicas, que o Hospital Antônio Giglo, por ter residência médica, né, em ortopedia, faz também. Mas nós, ao longo dos anos, nós erramos em fazer muitos hospitais, porque aí nós acomodamos o Estado. O Estado hoje tira o time de campo, né? Ou seja, ele já investe pouco, né? Os adversários, por exemplo, dizem, não, mas o Estado investe em serviços. Não é bem assim. Eu respeito quem pensa assim, porém, divirjo. Por quê? O hospital, ele já operacionalizou com quase 300 leitos. E agora nós fomos informados que, além da pediatria, que já fechou faz tempo, da obstetrícia de alto risco que fechou, né? Nós tivemos o fechamento da psiquiatria, dos leitos de psiquiatria tão importantes, né? Eram 22 leitos que atendiam a nossa população. Então, fica chato dizer isso, porque nós não somos contra o governo do Estado. Pelo contrário, nós queremos que o governo do Estado se dê bem, que o hospital regional funcione bem, mas que chega de reforma. Não dá para aguentar mais 4, 5 anos de reforma. Agora vem o fechamento do pronto-socorro também, então não vão atender, já não estão atendendo a demanda espontânea, que são as pessoas que passam na rua. E agora dizem que vão fechar para a reforma também o pronto-socorro. Então não dá para aguentar mais. O papel do Estado hoje, né, é um papel de ajudar o município, né, sendo referência, porque o hospital regional não é só de Osasco. O hospital regional é referência para os 15 municípios da região. E Osasco ocupa uma parcelazinha lá das vagas que estão lá. Mas se eles estão operacionalizando hoje cerca de 100 leitos, né, perto dos 300 que eles poderiam operacionalizar, eles estão operacionalizando muito menos do que eles poderiam. E eles são importantes para a gente quer que eles funcionem bem. Mas hoje o Estado realmente ele se omite, ele quer só se especializar e transferir para os municípios uma responsabilidade que o município já está no sufoco, ele já está investindo no seu orçamento mais de 30%. Né? Enquanto que a lei diz que o município tem que investir no mínimo 15%.
E ele está investindo 30% do seu orçamento próprio em saúde, porque ele absorveu ao longo dos anos, por uma pressão da população, serviços que são de obrigação do Estado. Esse ambulatório do Instituto do Câncer instalado lá na Viliara tem dado bons resultados, que também é um hospital regional que coordena tudo, não é isso? Na verdade, é outro engodo, né? Porque no fundo, quando o governador esteve aqui, ele disse que iria inaugurar um centro de referência para atender casos de câncer de menor complexidade, né? E faria então o tratamento de quimioterapia e radioterapia. E nós fomos informados alguns meses atrás que radioterapia não vai ter mais, né? Então, quer dizer, se monta um serviço, né, se faz todo o alarde necessário, né, que montou o serviço, mas no fundo, né, nós não temos ainda um serviço que esteja funcionando efetivamente. Porque a radioterapia é importante, mas os aparelhos são importados, são caros. Mas eles justificaram por que retiraram a radioterapia que estava prometida? E o próprio governador falou sobre radioterapia. O governador falou na inauguração da ala do Hospital Regional, o governador falou quando esteve na associação comercial, não é? E, na verdade, eu acho que, eu não quero aqui fazer juízo de valor, mas a dificuldade em importar equipamentos e ter recursos humanos em número suficiente, com capacidade técnica para operar isso, não é uma coisa fácil. Eu posso até montar uma unidade do ICESP, dizer que vou montar um protocolo, mas qual é a grande dificuldade do Brasil em várias áreas? Não é só na saúde, é ter a tecnologia associada a recursos humanos que possam operá-la, né? Não adianta eu trazer um serviço, mas o que pega aí é o seguinte, né? O programa fala a verdade. E se você retratar os discursos, eu me lembro no palanque lá do Hospital Regional, quando o governador arguiu uma assessora, dizendo, e aí o equipamento? Né? Governador, está em licitação ainda. Está em licitação. Isso é verdade. Né? Eu não estou dizendo que o governador não seja um bom governador, que não esteja trabalhando pela saúde. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a dificuldade em importar equipamentos, a dificuldade em concluir licitações no país é uma coisa que vale para o governo do Estado. É muito burocrático. Que vale para as prefeituras, é muito burocrático. A Lei 8666 já passou da hora de ser reformulada, né? E quem, doutor, porque isso é uma promessa de campanha, acabou sendo uma promessa de campanha de algum momento. O governador, você está em débito conosco aqui de Osasco, eu acho que tem que chegar a isso. É só na saúde, não, que ele está faltando a palavra. E assim, eu acho que acaba tendo não tem uma responsabilização sobre o que se fala durante uma campanha política, mas é a pergunta da Roberta Andrade, que ela pergunta sobre o Hospital do Câncer da Viliara, que você falou, é destinado a todos os munícipes, mesmo aqueles com convênio? Qual o funcionamento? O senhor falou também que vamos dizer, uma parte do hospital regional. Ele é para toda a região, é só aqui para Osasco? Na verdade, o ICESP que veio para cá, que funciona na Viliara, é uma conquista. Obviamente, os deputados que trouxeram trabalharam corretamente. Sim. Só que os serviços que o ICESP disponibiliza aqui estão muito aquém daquilo que nós necessitamos. Eu citei a radioterapia, né? E citaria também o fato de que o ICESP serve a 15 municípios. Não é? Por exemplo, o trabalho de excelência que a ACD faz, sobre a gestão lá do Roberto Nerguesin agora, e o prefeito Lapas os tem atendido, ajudado, mesmo através do CIOeste agora, existe toda uma manobra para que realmente isso aconteça, porque é o diálogo. Né? A própria ACD veio até o prefeito de Osasco, o prefeito Jorge Lapas, para conversar, para dialogar, para que a gente possa então estabelecer fluxos. Osasco, por exemplo, tem um convênio com a ACD para pagar parte dos recursos humanos. E Osasco é o único município que banca parte dos recursos humanos da ACD. E o outro é o convênio, que todo mundo sabe, né? Que hoje o que o SUS paga por procedimento não cobre aquilo que a ACD gasta, por exemplo, né? É importante que se diga isso por quê? Porque o ICESP é de 15 municípios, não é só do município de Osasco, e quem gerencia o ICESP na Viliara é o Estado.
O que nós queremos colocar é que existiram mentiras políticas aí de que esse CESP viria, né, com radioterapia, quimioterapia, que seria um braço do ICESP, porque isso ainda não aconteceu. A gente torce para que aconteça para o bem da população, mas está distante de acontecer ainda. Nós vamos novamente a um rápido intervalo, já voltamos, o assunto está muito interessante. Por favor, o número do WhatsApp aí, Paulo, 958-935-075. Mande suas perguntas que a gente passa para o Dr. Zé Amando. Nós vamos agora para o último bloco, já voltamos já. Fala a verdade, esse último bloco estamos entrevistando o Dr. Amando Mota, secretário da Saúde de Osasco. Dr. Amando Mota, nesse bloco final, nós vamos falar sobre o Hospital Antônio Giglio. Quais as novidades que o senhor tem para falar sobre o Hospital Antônio Giglio e quais as mudanças que vão haver agora até o final do mês? Para a população entender, as novidades são muito boas. O prefeito Lapas, a semana passada, assinou o contrato de gestão, depois de uma extensa licitação, né, com vários concorrentes, várias OS, Organizações Sociais de Saúde, para que o município entenda, são organizações sem fins lucrativos, né, como, por exemplo, Santa Catarina, Hospital Albert Einstein, o nosso aqui, né, a Fundação ABC, né, e, obviamente, a ideia é fazer com que o nosso hospital seja mais eficiente e mais efetivo, ou seja, que a gente possa gastar esses recursos ampliando os serviços, fazendo com que as reformas sejam mais ágeis, né? E o grande mote da terceirização do hospital, na verdade, que não é uma terceirização, porque a prefeitura não perde a gestão, nós estamos transferindo o gerenciamento do hospital para uma organização social de saúde, que vai, obviamente, estar submetida... Tem um excelente currículo, inclusive. Né? Tem um excelente currículo, que é a Fundação ABC. Nós temos vários exemplos de hospitais gerenciados por eles. Na verdade, a gente sempre tem que pensar de forma saudável. É um modelo que tem dado certo na maioria dos casos, né? É um modelo que permite com que o hospital, os banheiros públicos, os banheiros, de um modo geral, estejam limpos. Que haja mais agilidade na compra dos insumos, materiais, medicamentos, que eu possa contratar profissionais de forma mais rápida, mas também possa demitir aqueles que não servem. Tá? Então essas trocas são muito mais ágeis e o recurso que sobra, a economia que eu faço com essa eficiência, eu invisto em novos serviços ou eu amplio os serviços já existentes. Mas o que nós queremos para o nosso hospital, exatamente na definição de um programa de trabalho que foi publicado, inclusive, na imprensa oficial do município de Osasco, é diversificar esse atendimento. Eu preciso fazer nesse hospital também a cirurgia de oftalmo, a cirurgia de otorrino, a cirurgia geral, a cirurgia de cabeça e pescoço. E nos últimos anos, nosso hospital ficou com uma vocação muito ortopédica. Mais de 50% do movimento do hospital é ortopedia. Então, gestão compartilhada, que é o que nós vamos fazer no Hospital Antônio Giglio, é buscar no atendimento, no programa de trabalho, o atendimento de metas. Essa OS tem que cumprir metas através de indicadores que nós definimos nesse edital, não é? E buscar, então, através das diretrizes que a Prefeitura definiu, dentro do modelo que a gente quer para a cidade de Osasco, quais são os atendimentos que nós queremos. De cara, nós já colocamos, né, uma situação que dobra o número de internações. Nós saímos hoje de 700 internações e vamos para 1.300 internações. Então, dentro de uns 4 meses, por exemplo, nós vamos ver a diferença que é a iniciativa privada, né, de uma filantrópica administrando um hospital, daquilo que é público, porque o público passa por toda essa burocracia. Para mim trocar uma torneira, para mim consertar um banheiro, para mim contratar um servidor, eu tenho várias regras a serem seguidas. E a morosidade, né, que não é culpa de ninguém, mas as nossas leis, elas vão ter que ser cumpridas e para ser cumpridas você tem que passar por esse estágio. Licitações que na verdade demoram muito tempo para acontecer, e hoje, quando quebra um raio-x, a iniciativa privada ela tem que substituir, ela tem que se virar nos 30 para que esse serviço não tenha solução de continuidade, porque uma comissão de avaliação, né, que é composta pelo secretário, por 2 membros da sociedade civil indicados pelo Conselho Municipal de Saúde,
que tem lá como presidente o Benedito André, né? E 2 membros da Prefeitura vão fiscalizar, com apoio técnico da Secretaria de Planejamento, todas essas ações dentro do programa de trabalho definido no contrato de gestão. Eles vão trazer os funcionários médicos, e esses médicos que estão no hospital, eles continuam a prestar serviço, mas não no hospital, mas eles vão prestar serviços no pronto-socorro, nas UPAs, é isso? Nós temos cerca de 1.400 servidores no hospital. Todos os seletistas serão mandados embora, rescisão paga até o dia 30, os contratos. Todos. Carteira de trabalho assinada. Carteira de trabalho assinada por quê? Porque precisa passar da Prefeitura o vínculo trabalhista para a Organização Social de Saúde. Isso ela já começou a fazer há uma semana atrás, né? É uma fundação muito organizada, ela tem recursos humanos bastante competente e eles estão então agora naquela fase de pegar esses cerca de 800 servidores seletistas, fazer a entrevista, ver quem quer ficar, quem não quer ficar, porque ela tem o quê? Uma forma de trabalho diferenciada da Prefeitura. Os que vão ser alocados na rede serão os 526 servidores efetivos. Qual é a lógica? O servidor efetivo, ele ganha mais que o servidor seletista porque ele acumula letras. E se você permitir que esse servidor efetivo fique junto com o servidor da OS, você não vai ter um tratamento isonômico do ponto de vista salarial. Por isso que esses servidores voltam para a rede para que o hospital trabalhe dentro de uma lógica isonômica de salário, ou seja, funções iguais ganhando o mesmo salário. Porque se você deixar um efetivo lá que ganha 16, 17 mil por mês, e obviamente ele fez jus a isso, porque está há muitos anos na Prefeitura, a lei permite que ele ganhe isso, com outro que ganha 8 não vai dar certo. Então, por isso que nós estamos alocando, e o contrato reza isso, né? E aqueles que são seletistas serão, na sua maioria, reaproveitados pela Organização Social de Saúde. A vantagem do seletista é que não tem contrato a vencer de 2 anos e ter que entrar numa carência para depois voltar novamente, que é o que rege a lei de contratos para serviços públicos, não é isso? Isso Nesse caso, fica registrado e continua trabalhando, quer dizer, não tem esse prognóstico, vai vencer o contrato, quando vai vencer, será que vai renovar ou não? Não, porque aí é o processo seletivo. Você lembrou bem agora, essa pergunta sua é muito boa, porque é exatamente o que eu falei. Eu contrato o servidor seletista por um processo seletivo. Daqui a um ano tem que renovar. Daqui a um ano pode se renovar mais uma vez, ou por um ano, ou por 6 meses, né? Porque no fundo, esse critério foi utilizado lá atrás para contratar um servidor por 6 meses, renovar no máximo por 6 meses e acabar. Mas as prefeituras, de um modo geral, em função da falta de mão de obra, da dificuldade que é fazer um concurso público, acabaram usando essa metodologia que é complicada. Você tem que ter um acompanhamento muito bom, planejar muito bem quando vence um contrato, quando você tem que fazer um seletivo para colocar um outro servidor naquele local, mas muitas vezes aquele servidor que o contrato já venceu 2 anos e que, obviamente, não passou no concurso, como agora. Ele ficou 2 anos, mas não passou no concurso. E eu tenho que chamar preferencialmente no concurso. Então eu perco esse cara que está há 2 anos lá também. Mas, doutor José Armando, agora as explicações técnicas, mas quando é que, assim, o povo que está lá em casa, que está com algum probleminha de saúde, ou um problemão, quando é que ele vai começar a usufruir dessa mudança? A partir de quando? Daqui quanto tempo nós vamos ter já o resultado de uma saúde melhor aqui em Osasco? Pela minha experiência, né, eu diria que essa transição, apesar de no contrato, está dizendo lá que a OS tem 30 dias, né, para colocar os recursos humanos e começar a tocar o hospital. Isso já foi assinado? Isso foi assinado, publicado, nós vamos cobrar esses 30 dias. O processo de transição já está fazendo. O processo de transição já está acontecendo oficialmente a partir do dia 27. Dia 26, meia-noite, né, já encerra o comando, o gerenciamento da prefeitura e a OS passa a gerenciar sozinha o hospital. Eu diria, Paulo, que 2 meses seria um prazo para que as pessoas entendessem que não vai haver solução de continuidade no serviço. Todos os serviços lá realizados continuarão sendo, mas o que nós queremos é especializar muito mais. Então, 2 meses nós vamos sentir a diferença, porque o nosso hospital, para que o munícipe entenda, ele não é informatizado. E ele será, num primeiro momento, informatizado. Muitas reformas acontecerão lá dentro do hospital para melhorar o visual, melhorar as condições físicas do hospital de um modo geral. Então, eu diria que 4 meses
seria o período que nós já estaremos operacionalizando com muito mais vagas do que operacionalizamos hoje. Por quê? Porque o nosso hospital precisa ser informatizado, porque a informatização é a base de tudo, é a base do controle daquilo que você produz. E quer ver só uma coisa legal? Quando você for no hospital, né, daqui, por exemplo, a uma semana ou duas, não, por 2 semanas, você vai ver já na porta, né, pessoas fiscalizando a entrada, saída de pessoas, coisa que nós temos dificuldade de fazer hoje, controlando o horário de visita, né, controlando quem entra, quem sai do hospital, porque as grandes questões que a gente coloca hoje são os desvios de conduta, né? São os pequenos roubos, que são os roubos formiguinhas, que a gente não percebe, né, que são feitos por pessoas que às vezes trabalham no próprio hospital, né, que não é o bom funcionário que eu estou falando, aquele que é comprometido, mas eu estou dizendo que desperdício, roubo, desvio acontece porque você não tem controle de porta. A partir do momento que a OS estabelece um controle, né, porque ela vai pegar esse controle do hospital, então vai ter lá o porteiro, né, identificando. Quando eu vou a um prédio hoje, eu tiro uma fotozinha, eu me identifico, apresento o meu número de RG para poder entrar. E os servidores também terão o seu controle de ponto, eles terão que cumprir horário. Essa é a lógica diferenciada que nós vamos impor no hospital para que o munícipe tenha orgulho desse hospital. Esse modelo que nós estamos tentando é um modelo importante. O prefeito, ele aposta certo, porque se nós ficássemos insistindo nessa mesmice, nós não iríamos a lugar nenhum. Então é muito importante ter a coragem. E historicamente, já se tentou no passado, e o prefeito nada mais fez do que cumprir a lei. Lei essa aprovada em 2009 pela Câmara Municipal, né? E um decreto que foi editado pelo colega prefeito Emílio à época, né? E o prefeito cumpriu, e hoje nós vamos ter que torcer, né? Porque nós torcemos sempre para que a saúde dê certo, né? Então eu tenho muita esperança, muita fé e convicção que nós vamos ter um hospital melhorado e quero convidá-los, inclusive, para daqui 4 meses estarmos visitando o hospital pessoalmente. Se vocês já visitaram, voltar aqui, mas fazer uma visita ao hospital para que realmente a gente veja essa mudança, que é o controle do servidor. O servidor que lá trabalha agora, ele terá controle de ponto? Terá. Isso é um dever dele, cumprir horário, né? Ser comprometido com o serviço. E qual é o comprometimento da prefeitura que vai fazer a gestão com o S, que vai fazer o gerenciamento? Pagar em dia. Esses servidores terão convênio médico, esses servidores terão lá os seus direitos que nós, obviamente, teremos que cumprir. Então, o atendimento dos pronto-socorro, atendimento de emergência, pronto-socorro, vai melhorar com a vinda desses médicos que podem ir para o pronto-socorro, é isso? Ô, Nilson, tem uma pergunta. Quer dizer, não vai ter mais problema de falta de médico nos pronto-socorro. O que vai acontecer é o seguinte, são 80 médicos apenas que serão transferidos. Só que nós temos que levar em consideração que esses médicos do hospital são médicos que têm especialidades nem sempre condizentes com o pronto-socorro. Desses 80, para você ter uma ideia, só 25 serão aproveitados no pronto-socorro. Sim, mas policlínica, por exemplo, neurologista, por exemplo, vai para lá. O anestesista está no hospital, eu só posso aproveitá-lo na maternidade. Isso. Né? Um médico que é endoscopista, então eu vou aproveitá-lo na Policlínica Zona Norte para fazer endoscopia do aparelho gastroenterológico ou da parte da árvore respiratória. Então nós vamos aproveitá-los de acordo com a especialização de cada um. O que a gente vai fazer? Vai alocar esses 25 e a diferença nós vamos estar chamando. Tem uma pergunta aqui sobre os pronto-socorros. Você parece estar adivinhando as perguntas antes de eu ler aqui. A Luciana Souza, ela pergunta aqui, doutor Zé, foi entregue o PS novo... Jardim de Abril. Novo, no Jardim de Abril, mas os PS do Jardim Santo Antônio e Vila Pestana e Jardim Pestana estão abandonados em péssimas condições. Palavras dela, nós não fomos lá verificar. Qual a previsão de melhora desses PS? E para encerrar, nós estamos chegando praticamente no finalzinho do nosso programa, a última pergunta, pelo menos do telespectador, com todos esses problemas mencionados, a quem a população pode recorrer para o atendimento médico? Agora vamos começar pelo pronto-socorro. Primeiro, o pronto-socorro Jardim de Abril. Um pronto-socorro muito bonito, inaugurado recentemente, uma construção que começou lá em 2001, em outro governo. O prefeito Lapas teve a coragem de terminar, abraçar essa causa, ir para Brasília, conseguir os recursos para terminar essa obra.
Uma obra que vai nos trazer daqui a algum tempo 20 leitos de retaguarda até para desafogar o hospital dos casos crônicos, né? Para rodar mais os leitos no próprio hospital também. E o que eu posso dizer é o seguinte, quando eu fiz o discurso de inauguração desse pronto-socorro, eu disse, pessoal, tenham calma, a gente vai demorar pelo menos um mês para começar a reestruturar esse pronto-socorro. Nós saímos de um pronto-socorro pequenininho e fomos para um grandão. Então, os recursos humanos daquele pequenininho representam apenas 30% das necessidades que nós vamos ter nesse grandão, né? Então, o que acontece? Nós mandamos 19 médicos nos últimos tempos para lá. E vamos precisar mandar mais um pouco ainda. Só que não basta o médico, nós temos que mandar a técnica de enfermagem, a enfermeira, que vai vir do hospital. Depois que a gente alocar tudo isso, é que a gente vai saber qual é essa diferença para chamar do concurso, né? Mas é um pronto-socorro que tende a funcionar muito bem. Existe alguma carência ainda? Existe. A munícipe não tem, aí ela está falando a verdade. Nós temos sim dificuldade em alguns plantões, em algumas escalas que nós estamos tentando preencher. Com relação ao PS Pestana e o PS Santo Antônio, cabe aqui algum comentário. Nós já fizemos algumas reformas, só que o PS Pestana, na verdade, ele vai entrar agora num processo de reforma física novamente, né? Porque, na verdade, quando nós assumimos, nós tivemos que priorizar o hospital e alguns serviços que estavam com os telhados, com uma série de problemas na sua estrutura física, pela própria fadiga do tempo. Então, o PS Pestana e o PS Santo Antônio, que já passou por reforma, terão seu mobiliário todo trocado, porque, querendo ou não, nós temos a população boa e aquela população que é vândala também, que destrói os equipamentos, que não cuida dos banheiros públicos, né? E então nós temos sim uma dificuldade hoje, que é uma questão de educação de certas pessoas também. Mas o que eu posso dizer para a munícipe é que nós estamos nos esforçando, eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado, dia nenhum, para que a gente possa acompanhar de perto a troca de todo esse mobiliário dos prontos-socorros, né? E também o recurso humano necessário, que muitos virão do hospital agora, principalmente na área de enfermagem. O que nós queremos é fazer a classificação de risco. Nós queremos uma enfermeira especializada em cada plantão, atendendo esses munícipes para que a gente possa, então, ter a medida da pressão acontecendo naquele momento, a febre, tranquilizando aquela pessoa até que ela tenha o atendimento médico propriamente dito. Então, o que ela pode esperar é muito trabalho e ela tem razão. Essas unidades precisam de reforma, sim. E serão reformadas, porque nós não podemos aqui, fale a verdade, não podemos tapar o sol com a peneira. Mas é um desafio que a gente vai tentar cumprir. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Tinha muito mais assuntos para discutir aqui, esclarecimento do Mas já fica o convite para outra vez, né, Nilson? Lógico, ele vai voltar, nós vamos convidar ele para voltar de novo, para dar continuidade nessa conversa. Vamos encerrando por aqui. Obrigado pela presença, doutor Armando Mota, meu colega, companheiro, Paulo Contim. Obrigado aqui. Vamos encerrando. E sexta-feira estaremos de volta. Um abraço a todos.